Pesou, né? É porque pesou. Agora, será que vai dar certo? Vai. O ventilador está muito perto, está atrapalhando um pouco. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas tem bastante o ventilador. Agora Tá muito baixinho. Deixa eu ver se eu coloco. Vamos ver se as pessoas que estão nos assistindo, coloca aí pra gente se vocês estão ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Bem. Então, eu estou ouvindo bem. Qual é o seu nome? Sulamita. Sulamita, eu estou ouvindo você bem. Eu tá muito ruim? Não. Então, no caso, agora melhorou um pouco, viu, Márcia? Tá. Então a gente volta na parte ali onde era como os pais e o relacionamento do pai e mãe com o filho, né? Que afeta o filho. A gente estava falando. Isso, eu ia dar um exemplo do aplicativo, é isso? Isso aí. Isso, então. O aplicativo é o seguinte, né? Porque a pergunta é como afeta, né, os filhos na vida adulta. Então, por exemplo, quando você coloca um aplicativo no celular, você coloca com um objetivo, né? Porque você precisa dele. Só que com o passar do tempo, às vezes você não precisa mais daquele aplicativo, aí você vai lá e deleta, né? Coloca outro. Só que no caso dos filhos, né, de pais narcisistas, é como se colocasse um aplicativo neles de autodefesa, tá? Por exemplo, eles se retraem, eles desenvolvem características de medo, até mesmo de rebeldia, né? E quando eles crescem, então esse aplicativo ele permanece neles, entendeu? Não é como um celular que você tira, põe outro. Não, ali ele cresce com esse aplicativo, ele já cresce formatado já, né? Aí quando a pessoa está adulta, o que acontece? É como se você tivesse um corpo de adulto, mas com um lacinho no cabelo, no sentido emocional. E no caso de homem, seria um carrinho de brinquedo ainda, tá? Por quê? Porque ele cresceu fisicamente, mas emocionalmente ele está no modo criança. Então, por isso que tem que formatar novamente. Seria a ressignificação, né? Seria a pessoa passar por terapia, treinamento emocional, para ele configurar novamente esse aplicativo no modo adulto. Tanto que, às vezes, a pessoa tem um QI muito elevado, né? De inteligência, vai bem no trabalho, mas, às vezes, não consegue trabalhar em equipe, porque o QE, né, emocional, tá no modo criança. Então, é tudo aquilo que você explica lá no seu canal, né? Que afeta tudo que aconteceu lá atrás, afeta agora na fase adulta. Então, imagine um filho de narcisista nesse ponto, né? Como é sofredor. Uhum. Então, eu acho que essa sua explicação agora tinha uma outra na caixinha, que era o quanto realmente tudo que acontece na infância impacta um adulto e como entender tudo isso me ajuda hoje. Acho que essa sua resposta agora responde já essa pergunta, né? Isso mesmo. E quanto às características, né? Eu não sei, acho que você ainda não tinha feito essa pergunta, né? Característica? Já. Essa tu respondeu antes, né? Que o pai não elogia o filho, os traços dos pais, no caso, né? Isso. Essa a gente tinha falado um pouquinho antes, mas pode acrescentar um pouquinho pra gente, por favor? Eu quero acrescentar o seguinte, porque eu falei as características no caso pessoal, né? Do pai, mãe narcisista. Que tem o ego inflado, né? Pensa em si mesmo, não tem empatia. Agora, as características no modo dele agir dentro da família, né? Esse pai, essa mãe,
Então, ali ele faz uma projeção, ali ele faz um planejamento dentro da família, que é um padrão. Se você for lá no outro lado do mundo, você vai encontrar esse padrão também, daquela família que tem o pai ou a mãe narcisista. No caso ali, os filhos, tem um que vai ser o bode expiatório, tem o outro que vai ser o filho dourado, tem o outro que vai ser o filho invisível, que isso aí daria papo para uma outra live, né? Especificando cada um. Enfim, cada um vai desempenhar o seu papel. Só que no decorrer da vida, os papéis podem ser mudados. Né? Vou dar o exemplo do filho dourado. É aquele filho que ele vai usar para dar maior atenção para ele, entendeu? Vai enaltecer esse filho, justamente para prejudicar os outros, né? Para criar inveja, criar triangulação ali, que seria a triangulação é aquela discórdia entre eles. Então, tudo isso é manipulado. Então, dá para a gente sentir, né, como que vive ali um filho, né, de um pai ou mãe narcisista. É muito sofrimento. E pior que eles não têm para quem falar, né? Que acho que vai ser uma outra pergunta ali. Eles não têm com quem falar isso. Porque imagina se eu for falar para alguém, né? Ah, minha mãe é assim, assim. É estranho. A única resposta que você vai ter vai ser, olha, vai se tratar, né? Porque onde já se viu falar de pai ou de mãe? Até fugindo um pouquinho do que a gente está aqui no roteiro, qual é a diferença do dia assim, porque assim, o que é honrar pai e mãe? A gente aprende. Honrar pai e mãe. Honrar é uma coisa, né? Agora, como que é esse pensamento pra gente certo, né? Por isso que meu pai e mãe, eu tô honrando meu pai. Como que seria entender? Então, porque Gostou um pouco. você pensa bem, né? Por isso que fica difícil conciliar, né? Porque imagina na mente daquele filho que aprendeu que tem que honrar pai e mãe e, de repente, tem que honrar um pai e uma mãe narcisista, né? Por isso que se torna desafiador. Porque como o filho não conhece o transtorno de personalidade narcisista, então ele vai, logicamente, se submeter a toda e qualquer manipulação. Por isso, a necessidade de entender, né, o funcionamento. Essa live aqui é preciosíssima. Porque quando o filho ele entende o que realmente significa o transtorno de personalidade narcisista, ele vai entender até que ponto até onde que vai se honrar, né? Porque o amor, ele acredita em todas as coisas, mas acredita em todas as coisas verdadeiras, né? Não é acreditar em tudo e qualquer coisa, né? De manipulação. Então, esse filho, essa filha, ele tem que ter uma estrutura emocional muito grande para ele saber diferenciar o que é abuso e o que não é abuso, né? Porque a gente já aprendeu que um pai e uma mãe, mesmo que seja o pior pai ou mãe, afinal, aquela pessoa, aquele pai ou mãe, deu pra gente, né? Onde morar, o que comer. Então, a gente ama essas ações. Aliás, a gente ama a pessoa, né? O pai e a mãe, a gente ama a pessoa. Agora, as coisas que fazem, aí que tá a diferença. Até que ponto essas coisas que um pai ou uma mãe faz, até que ponto aquilo ali se torna correto ou não. Então, por isso que o filho ele tem que saber diferenciar isso. Só que aí que está o problema, Marcos. É que o filho, Você vai compreender. Como ele já é manipulado, então fica muito difícil ele ter essa madureza emocional, porque a manipulação ela envolve um anuviamento mental. Na área, né, do narcisismo, isso tem um nome, chama gaslight. Gaslight é um nome inglês, tá? Vem do filme que chama, se você for lá no YouTube e for pesquisar, chama Luz a Gás, né?
Se você pesquisar lá, você vai ver que é um filme muito antigo, onde o marido, ele causa confusão na esposa, né? Na luz a gás lá. Ele acende, apaga e fala para ela que não, que ela tá doida, porque aquilo lá não tá acendendo e apagando, não. Então, ela fica achando que ela é doida, que ela é louca, tá? Então, por isso que pegou esse nome, gaslight. Por quê? Porque ali na manipulação dos pais narcisistas, eles dão a entender que o filho é louco, que ele não sabe o que ele está falando. Então, qualquer desenvolvimento que ele for ter em sentido emocional, ele é podado, né? Por isso que ele fica cada vez mais preso, como que se fosse numa gaiola, com a chave na mão. Ele tem a chave, mas não consegue sair, porque ele não tem o conhecimento do transtorno, não tem o autoconhecimento e não tem o autodesenvolvimento, que é desenvolver para madureza emocional. Você viu como que é desafiador quem passa por isso? É desafiador. E, na verdade, embora a gente possa compreender o narcisismo, né, e como ele afeta ao longo da vida, eu acredito que só adulto vai conseguir encaixar essa e entender, né, se buscar ajuda, né? Porque quando a pessoa ela começa a entender, por exemplo, os que estão assistindo aqui ou que vão assistir depois, né, gravado, eles vão começar a entender, né, o que é esse transtorno, será que são mesmo narcisistas? Se for, como que eu devo agir? Então, tudo isso vai ser um aprendizado. E o básico mesmo, a gente resume como agir. Então, seria o contato zero ou pedra cinza. Como assim? Contato zero é o recomendado pelos profissionais. Só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. Porque às vezes os pais são idosos, né? Às vezes é um relacionamento de cônjuges, né? Como que, de repente, eu vou fechar a porta e sair? Não é assim que funciona. Então, por isso que existe a pedra cinza, que seria uma estratégia de conversa que não dê suprimento para aquela pessoa que está abusando, né? Então, o filho ou a filha, ele aprende como responder, como dizer não, tá? Porque assim diminui os abusos, clareia a mente. E a mente clareando é justamente o que o filho precisa para tomar decisões sábias, para refletir, para meditar. Porque o filho que está dentro da manipulação, ele não consegue nem meditar, né? Mas é isso que o manipulador quer. Porque aí fica sendo um bonequinho ali nas mãos, né, do pai ou da mãe, fica fazendo tudo o que o pai e a mãe quer. Né? E o filho fica sem identidade, ele não tem poder de escolha, ele não tem autonomia, tá? Então, por isso, primeiro passo. Qual seria o primeiro passo? Conhecer o transtorno. É o primeiro passo. Aí depois vem o autoconhecimento, ou seja, eu vou me conhecer. Como que eu reajo diante disso? Que é onde é aplicada as estratégias, né? E assim por diante. Então, essa live, ela é primordial nesse sentido de ajuda para quem estiver enfrentando esse desafio em casa. Aí, para a gente reforçar, então, quais sinais que alguém pode estar passando por um relacionamento assim? Como? Repete. Então, quais seriam alguns sinais, né, de que a pessoa está passando? Sim, sinais. Boa pergunta. Sinais é porque você vai sentir, tá? Você vai sentir que o que a outra pessoa está fazendo não é normal. Porque antes, você acha que todo mundo é assim. Tem várias fases, viu, gente? Você sofre um abuso, então você acha que é assim mesmo. Né? Só que você acha que todo mundo é assim, toda família é assim. Então, qual seria o sinal? O sinal é quando você descobre que aquilo que a pessoa está fazendo não é tão normal assim. Aí você começa a ver outras famílias, você vê que eles são bem tratados, aí já começa aquela coisa assim, é que ama de modo diferente,
ama sim, mas só que tem um jeito dele de amar. Então, isso aí é porque o filho não consegue enxergar, não sabe nem que existe, não sabe nem que tem nome isso, né? Que é o narcisismo. Então, sinais é o quê? É quando você percebe que aquilo não está certo, que aquilo lá não está de acordo com o que você aprendeu, com os ensinamentos, né? Com o padrão, não, aquilo lá não está certo. Então, esses são os primeiros sinais de abuso. E outra coisa, quando você percebe os abusos, aí a pessoa que é manipuladora, ela também vai perceber que você percebeu. Porque aí você não vai mais, assim, aos poucos, você não vai mais ficar debaixo dessa manipulação. Aí, o que acontece? O pai ou a mãe vai falar, opa, o que é isso? Né? O que é isso? Deixa eu fazer dormir de novo, tá acordando? Né? Eu faço até ilustração de você, por exemplo, ter um bebezinho, você põe para dormir, começa a fazer as coisas, aí, de repente, o bebezinho vai acordando, você vai lá, bate nele assim, né? Vai dormir de novo, né? Então, o manipulador, ele quer fazer isso. Se a pessoa está acordando, o que ele faz? Vai lá, dá um presente, trata bem. Aí é onde dá essa confusão, né? Mas será que é mesmo narcisista? Mas ele está me tratando tão bem agora. Então, tipo uma bola ali, que é muito difícil, é um ciclo muito difícil de sair, né? Mas que é possível, sim, sair, né? Se fosse pensar num exemplo, né? Um exemplo de comportamento narcisista, e aí a gente passa estratégias, né? Para lidar com isso. Um comportamento que estaria dentro dos sinais também, por exemplo, o filho, ele conquista algo. Vamos pôr um exemplo na prática, né? Ele conquista algo, seja no trabalho, seja uma formatura. Então, uma viagem, né? Ele conquista uma viagem. Então, o pai ou a mãe narcisista quer estar sempre ali em evidência, né? É como se ele dissesse, ou ele fala mesmo, né? Fala assim, então, mas quem que te criou, né? Fui eu que te criei. Ou seja, você está conquistando aquilo ali por conta dele ou por conta dela, né? Ou seja, ela te dá algumas coisas e cobra aquilo ali de você, né? E por exemplo, você está ali sendo... O pai e a mãe não suportam ver o filho sendo elogiado. Ele tem que estar ali para receber os méritos. Então, esse é um grande sinal. Se vai viajar, quer ir junto, quer estar ali do lado para controlar todo o passo do filho. Porque a gente sabe que é preciso, né? Certo cuidado, mas o que a gente está falando aqui é extremo, né? Do modo extremo. E aí a falta de reconhecimento disso, o filho vai crescendo todo confuso, né? Isso. Aí a gente pode falar um pouquinho agora da importância de limite saudável e de como também isso impacta para quem passa por isso, manter a sua autoestima, manter a sua saúde mental. Tá. Eu sempre bato muito nessa tecla. Conhecimento, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Por isso que eu gosto que quem vem na live, eu gosto que vem com papel, caneta, para estar anotando, né? Isso é muito importante para a saúde mental. Conhecimento do transtorno, conhecer a si mesmo e para poder desenvolver. E eu costumo fazer a ilustração do bombeiro. O bombeiro, ele não sai de qualquer jeito, né? Para salvar alguém. Ele tem que ter estratégia, equipamento e treinamento. Então, é E-E-T. Estratégia, equipamento e treinamento. Porque se ele tiver todo o equipamento, né? O bombeiro, ele tem lá, tem o carro, tem as mangueiras, tem a roupa. Só que se ele não tiver o treinamento, ele não vai conseguir salvar ninguém. Porque ele vai
jogar água, tem um jeito de jogar certo a água. O fogo, ele não pode ser jogar a água por cima, ela tem que jogar por baixo. Que tem tipos de fogo, né? O que está causando aquele fogo? Tem o certo para jogar. Então, ele tem que ter o treinamento também. E se ele tiver o treinamento, o equipamento, mas não tiver estratégia, também não vai dar, né? Não vai adiantar também. Então, o importante realmente é buscar ajuda e buscar apoio. Até já fica aqui para depois o teu perfil, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Quanto quiser consulta contigo, te contatar pelo Instagram para buscar esse apoio. É importante ter um profissional que entenda, né, do assunto para ajudar a pessoa a ter essa clareza para viver. Isso mesmo. Porque se a gente fosse ilustrar como o amor próprio, né, que a saúde mental envolve o amor próprio, autoestima. Se fosse uma cadeira, uma mesa, aliás, a tampa seria o amor próprio. E cada pé da cadeira simboliza uma coisa. Por exemplo, um é segurança, né? Você ter uma segurança, autoconfiança, não no confiar em si mesmo, mas tipo assim, uma postura de confiança, né? Das pessoas saber que você tem uma autonomia, você tem livre-arbítrio a ser respeitado, nesse sentido, tá? Tem a outra perna da mesa seria a autoestima, né? Autoaceitação, você se aceitar como você é e não deixar o outro te definir, tá? Mas você saber quem você é. Porque se o pai ou a mãe narcisista te acusar, te humilhar, não vai te afetar aquilo ali, porque você já sabe quem você é. E uma das pernas, né, seria o trabalho social, o trabalho mesmo, né? A parte social. E essa perna que eu quero destacar agora é o grupo de apoio, é o que você estava falando ali, que tem, né, no canal. Por quê? Porque quando você assiste, você vê os comentários ali, você fala, achei pessoas que estão passando o mesmo que eu e que me entendem, tá? Então, isso é maravilhoso, ter esse grupo de apoio, porque ali tem treinamento emocional, tem a terapia, é tudo isso. Esse conhecimento aí que você falou aí em cima, de quem a gente é, me tocou, porque às vezes eu lembro que numa terapia, falado assim, coloca aí no papel 10 idades que você tem. Eu não sabia como ficar, né? Então, às vezes a gente não se conhece o suficiente. Quando a gente não se conhece, tudo que é ao redor nos impacta. Agora, quando a gente consegue provar para a gente mesmo quem a gente é, a gente consegue ter mais controle sobre as situações. Opa, eu sei que eu sei que eu não sou o que essa pessoa está falando, eu sei o que essa pessoa está dizendo na verdade, porque a gente conhece e sabe quem a gente é. E esse é um conhecimento que eu chamo muito de libertador, né? Algo assim, o que me fez querer compartilhar com outras pessoas isso, eu acredito que seja o teu também, é porque realmente ele liberta, né? Que é o verdadeiro amor, né? Isso aí me fez lembrar meu treinamento emocional, que inclusive no final a gente vai falar sobre ele, né? Dia 9 tem um aulão lá no meu canal, que vai ser o lançamento da nova turma, a turma 7. Mas aí você me fez lembrar de algo que eu coloco no treinamento, que é uma tarefa. Quando há conquistas, né, então tem que ter a recompensa. E essa questão de conhecer a si mesmo, aí eu pego e falo, puxa, que legal, agora você vai escolher um presente para dar para você mesmo. Né? É como se eu falasse para você, Marcia. Falasse assim, escolhe aí então algo para você se dar. O que você gosta? Qual é a sua comida preferida? Qual é o seu passeio preferido? Aí você fica muda.
você fica com dificuldade de falar. Aí eu digo assim para você, olha, se eu perguntasse qual é o melhor para o seu marido, para sua mãe, aí você falaria na hora, né? Você saberia. Agora, quando é para você mesmo, você tem dificuldade. Mas aí eu digo apenas assim, eu espero, pode pensar sossegado. Eu dou tempo, né, para a pessoa meditar, para realmente olhar para si mesma, para se conhecer melhor. Sim, e esse é um processo muito, muito importante. É um processo que não é só autoestima, né? Às vezes é muito falado aí na internet hoje essa autoestima, mas não é só autoestima, né? A gente consegue fluir em vários aspectos da vida e entender várias coisas, né? Claro que a autoestima ela é muito importante, mas às vezes se confunde muito isso, né? Mas esse conhecimento ele ajuda a viver várias áreas da vida que a gente consegue melhorar quando a gente realmente entende esses aspectos, né? E algo da minha parte que eu achei importante aprender, por mais difícil que tenha sido, né, o que a gente viveu, passou, enfim, a neurociência explica como o cérebro é plástico, né? E a gente pode mudar os caminhos lá no cérebro da gente para viver uma vida melhor. Isso aí é a parte da neuroplasticidade, né? Eu até vi um assunto que você falou muito interessante sobre isso, né? Como ele é plástico, né? A gente está ilustrando. Então, não pode deixar voltar também aquele anterior. Aí, o que eu costumo ilustrar? Porque tem os neurônios, né? Então, esse ressignificar aí, esses novos caminhos que a neuroplasticidade dá, essa condição de ter, então, é como se você estivesse numa estrada, os neurônios, né? Eles são formados, são usados. Então, é como se você estiver numa estrada muito pisada, né? Que é aquela pessoa que você é, mas que você está trazendo aquela infantilidade lá do passado. Então, você quer novos caminhos, que é a madureza emocional. Então, o que você faz? Aí você tem que deixar de pisar naquela estrada e abrir outra estrada. Então, ali você vai precisar do podão e vai precisar de muita coragem e perseverança para abrir aquele outro caminho até que ele se torne tão pisado quanto o outro. Por isso que é um processo. E você não pode voltar, né? Não pode pisar de novo naquilo lá, tem que deixar a grama crescer. Aí você forma novas conexões neurais, novos caminhos. Por isso o contato zero. Agora você entende, né? O contato zero faz com que aqueles neurônios eles deixem de ser usados. Você vai formar novos neurônios. Por isso que é aconselhável você aprender um novo instrumento, um novo idioma, né? Por quê? Porque você está formando novas conexões. Então, é isso que os filhos devem fazer, né? De pais narcisistas. Tem que ressignificar tudo aquilo que sofreu desde a infância, ressignificar e entender, né? Esses novos caminhos. Você sabe por que é difícil acontecer isso? Porque quando o filho vai para esses novos caminhos, ele sente como se ele estivesse traindo os pais. Então, isso é um bloqueio que tem, que vai fazer com que ele fique permanentemente naquele sítio. Então, quando ele vem esse bloqueio, ele tem, chama ressignificação de crenças, então ele tem que desbloquear isso, que é o que o treinamento emocional faz, né? Ajuda a desbloquear, o filho entender que aqueles novos caminhos, ele não está rejeitando os pais, né? Só que isso é um processo e tem que ser trabalhado para ele conseguir tem que ter ferramenta, sei lá, o picão para abrir a estrada nova e muitas vezes, ou principalmente, né, nesse novo caminho aí, ela é ter a ajuda de profissionais que vão lhe ajudar a lhe entender
Posso falar? Vai lá. Ó, você bateu numa tecla aí, ó, que vai ser muito importante ser falado aqui agora. Você disse assim, a busca de profissionais. Só que, embora pode ser o profissional mais eficiente do mundo, tá? Do mundo. Mas se esse profissional não tiver o conhecimento do transtorno de personalidade narcisista, vai dar efeito contrário. A pessoa vai chegar lá na terapia, na psicoterapia, seja o que for, vai chegar lá como vítima, vai sair como culpado. Infelizmente, é assim que acontece, tá bom? Então, o que é preciso? É preciso procurar um profissional que tenha conhecimento do transtorno de personalidade narcisista. Tem que ter, esse é um requisito importantíssimo. É como ali a hospedaria, o Bin Jacques está dizendo. Eles julgam e te orientam totalmente ao contrário do que realmente tem que fazer nesse caso específico. Porque eles vão te orientar naquilo de um relacionamento comum. Com certeza, vai ser válido. Mas o seu relacionamento não é um relacionamento comum. Então, também são estratégias que não são para um relacionamento comum. São estratégias específicas para quem está dentro do relacionamento abusivo. São diferentes. Por isso a importância de procurar um profissional que conheça o transtorno. Isso qualquer profissional. Se você precisar de um advogado, né, que, suponhamos que o casal está separando, tem que ser um advogado que conheça, senão a vítima está lascada. É. Aqui está falando, né? Existe esperança para... um pouquinho nas agora, né? Aqui veio outro diferente. Ó. Existe esperança para filha de mãe narcisista, sendo essa maligna disfarçada quando todos acreditam nela e não em ti. Como que faz daí, né? Quando todo mundo acredita no genitor e não acredita no filho? Eu estou lendo aqui a pergunta. Tenho contato 0 há 3 anos e ainda sofro com os que me julgam. Isso. E se existe esperança, né? Então, o contato zero é justamente para que a pessoa que é narcisista não tenha suprimento para que ela possa prejudicar aquela vítima. Então, por isso, contato zero. Então, essa pessoa que está falando isso aqui, que está fazendo contato zero, imagina se ela não estivesse fazendo contato zero, porque falou que ainda sofre com julgamento. Então, pensa bem, o contato zero ele é para proteção, porque qualquer coisa que entre em contato vai ser um troféu, um trunfo para aquela pessoa manipuladora exercer em cima da vítima. Tá? Então, existe esperança? Sim. Tanto que o meu canal no YouTube tem esse nome. O canal tem o nome A Esperança, a Vida Após o Relacionamento Abusivo. Por quê? Porque a filha, o filho, tem que saber disso, gente. Tem que saber que ele pode sim se reerguer, se levantar. Por isso que nós estamos aqui para falar isso para vocês. Tem sim esperança, só que com as estratégias, tá bom? Por isso a importância. Bato na tecla de novo. Conhecimento do transtorno, autoconhecimento e autodesenvolvimento. E qual que é a outra? É a EET. EET, né? Estratégia, equipamento e treinamentos. Então, as estratégias seriam, um exemplo, né? Pedra cinza, contato zero, modo de agir. Tem outro modo de agir lá, que faz parte da estratégia, que é o silêncio. Porque, no caso, a mãe ou o pai narcisista tem a estratégia dele também, né? A estratégia deles é o castigo do silêncio. Quando ele não consegue que o filho ou filha corresponda aquelas exigências que são absurdas, né? Que nem o pai ou a mãe é capaz de atingir aquilo que ele está exigindo. Então, quando o filho não
Porque uma hora ou outra o filho vai decepcionar mesmo, não vai conseguir. Aí o pai ou a mãe dá o castigo de silêncio. É uma estratégia do narcisismo. Aí qual é a estratégia da vítima? Faz parte do EET, né? A estratégia seria não... Sabe aquela cara de paisagem? A pessoa ela é neutra, ou seja, não corresponder àquilo lá. A pessoa, isso é uma estratégia, ela é não entrar no jogo, porque se o filho vai atrás, vai querer saber, está dando suprimento, é para isso que é o castigo do silêncio. É para o narcisista ver que aquela vítima está sofrendo ali, né? Porque o suprimento para o narcisista não é só elogios que ele quer. Ele quer elogios, é um suprimento. Mas aquele sofrimento da vítima é um suprimento também para o narcisista. Como que ele dissesse, consegui o que eu queria. Então, a estratégia do filho, no caso, ele vai ter que saber isso, né? Que não pode entrar no jogo. Então, como que vai agir? Vai revidar, retaliar? Também não. Então, tem as estratégias corretas, que é o EET, né? E, no caso do treinamento, seria tornar aquilo um hábito, né? Porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui vão querer agir, então vou agir desse jeito e tal. Mas, quando é depois da manhã, mais 3 dias, já não tem mais força para fazer isso. Então, aí que entra o treinamento. Para treinar, é como aquele cordão, sabe? Abrir novos caminhos e até ele ficar pisado. Então, aí precisa do treinamento, um novo hábito. Então, por isso que tem ali o grupo de apoio, terapeuta ali, para quando formar um novo hábito, pronto. Aí agora você já pode caminhar sozinho. É assim que funciona. Aí, ó, falando que é difícil achar, não que acharam, ó, é uma profissional que entende. Então, eu estava se sentindo sozinho e não estava encontrando alguém que tem esse agora, você teve a oportunidade de encontrar aí a Raquel para lhe ajudar nessa jornada, né? Raquel, uma outra pergunta que também cabe aqui é como ajudar a pessoa aqui, ó. Minha sogra traz e meu marido não percebe ou não acredita. O que eu posso fazer para a história deles sem eu parecer errada? Porque ela causa tu quer separar, o marido não percebe. Como que faz para outra pessoa enxergar? Se é que é possível, né? A pessoa se Ótima pergunta. Muitas pessoas passam por isso. E eu gostei da pergunta quando disse assim, ó, tem traços narcisistas. Porque realmente existem traços, tá? Quando o grau é muito elevado, perto da psicopatia, aí é um grau, assim, excessivo, né? Aí é narcisista puro. Agora, tem traços, por exemplo, às vezes, se você for pesquisar, ver, aquela sogra, ela teve pai ou mãe narcisista também, tá? Espera um pouquinho, desculpa. Aí o que acontece? Às vezes ela tem só traços, né? E essa pessoa que tem traços, ela pode se reverter. Se reverter nisso. Espera aí um pouquinho. Muito seco o ar. É importante também você saber que é possível mudar, né? Com até equipamento e entender que é possível mudar, não importa o que tem. O nosso cérebro, por mais difícil que seja, é possível fazer mudança, né? Eu sofro por isso, mas você não está sozinho, consegue cursos e hospedar, né? Da melhor. Isso, você completou. Só que um detalhe aí que tem muito importante. Traços, né, podem ser revertidos.
Mas quando é narcisista puro, importante saber que não é doença, é personalidade, é o modo da pessoa ser. E para a pessoa mudar, é como se ela tem que ser outra pessoa, com outra personalidade. Então, para a pessoa conseguir isso, ela vai ter que virar as costas para tudo que ela é, para ser uma nova pessoa. Tá? Só que o narcisista, quando ele é puro mesmo, existe o tratamento, mas ele geralmente ele não está disposto a fazer o treinamento, a terapia. Porque ele vai ter que perder todas aquelas coisas, todos aqueles ganhos que ele tem por manipular. Entende? Então, eles não são dispostos a fazer isso. Podem até ir, tá? Se tratar, só que querendo algo em troca, né? Tipo um modo sutil de engano para ganhar a confiança da vítima de novo. Então, é muito desafiador. Agora, nós estávamos falando lá sobre a questão de traços, né? Então, suponhamos que a pessoa tem traços, ela pode melhorar, tudo bem. Ela escuta conselhos, né? E agora, interessante a pergunta, que ela falou que a pessoa que está ali com ela não percebe e não acredita, né? Então, realmente, gente, a pessoa não vai acreditar, a pessoa não conhece o transtorno. Ela não vai saber. E a gente não culpa essa pessoa, porque você mesmo que entrou nesse relacionamento lá no início, seja filho, seja o que for, você também não sabia. Você demorou para descobrir, talvez você está descobrindo agora. Então, aquele marido, aquele irmão que está com você, que não acredita, é porque é muito sutil, né? Ele não consegue enxergar também. Então, a pergunta é, como agir? Né? Até a pergunta foi, o que eu posso fazer para abrir os olhos dele sem eu parecer a vilã? Então, eu vou elogiar essa pessoa, porque ela quer agir com tato. Porque se você for lá e falar tudo que você pensa, o que vai acontecer? Ele já vai ter preparado, essa pessoa já vai ter preparado o terreno, aí as outras pessoas vão olhar e vai falar assim, ó, bem que a sogra falou, ela é louca, ela é doida. Então, essa pergunta é sábia. Ela falou, o que eu posso fazer para não parecer vilã? Então, pode sim. O que você pode fazer? Eu vou dar a dica aqui que eu dou lá no meu treinamento. Pelo exemplo. Oi? Anotar, né? Dica, essa resposta. Isso, anota aí. Pelo exemplo, tá? Por quê? Porque a pessoa que está ali do lado, ela vai ver o seu exemplo. Tem uma frase que eu gosto, que fala assim: ande, viva de um modo que prove que é mentira aquilo que falam contra você. Repetindo, viva de um modo que prove que é mentira tudo aquilo que falam contra você. Então, o seu exemplo, né, que vai levar tempo, né, que tem a questão da soberania que é maior do que tudo, né, que é o nosso maior exemplo que está dando tempo, então nós também dando esse tempo. E quando ocorrer algo que você vê que está muito evidente, uma atitude muito evidente da pessoa que é narcisista, aí você vai dar um toque, né? Você vai falar, olha só, tal, né? Então a própria pessoa, aos poucos, ela vai enxergando, aos poucos. Então, muita paciência, né? Tenha paciência, que é um tema muito, né, esse ano. E realmente você vai conseguir. A gente já respondeu a pergunta 2. A última pergunta, se alguém tiver mais alguma aqui. Mas a gente tem a última pergunta, que é para uma mãe narcisista a entender que ela pode entender nada. Como ajudar uma pessoa que teve mãe a entender que ela pode e deve ser Ótimo. Ótima pergunta. Você que teve, porque não só essa pessoa, né, que está fazendo a pergunta, mas provavelmente também muitos que estão nos ouvindo aqui, né?
tudo aquilo que você passou, entenda, você não é essa pessoa, né? Você é uma pessoa que é amada, valorizada. Você só tem que enxergar isso dentro de você. Porque o que jogaram em você, essa desvalorização, essa humilhação, aquilo de que você não vale nada, você não sabe fazer nada, você não faz nada direito, tudo isso aí é veneno. E um veneno, ele só funciona se você beber ele. Se você não beber o veneno, o veneno não vai funcionar. E para você conseguir isso, para você conseguir não beber o veneno, é preciso de você curar as suas feridas. Tirar o foco daquilo que aconteceu com você e focar nas suas feridas. O que tem aí de aberto em você que está doendo? Porque uma cicatriz, tudo aquilo que passou com você é uma cicatriz. E se você bater numa cicatriz, ela não vai doer. Ela só vai doer se ela tiver uma ferida aberta. E essas feridas abertas, elas vêm lá do passado. Então, qual é o remedinho que você vai passar para cicatrizar? Então, o remedinho seria, por exemplo, essa live é um remedinho para você. Porque você entender que você não está sozinho. Você entender que tem estratégias para você lidar com isso. E que, se aplicadas, você vai ser uma pessoa renovada. Você vai tirar esse lacinho do cabelo, essa criança emocional que você tem, e vai colocar, você vai se refazer. Você vai pegar essa criança que está dentro de você, porque ela vai continuar dentro de você, só que ela não vai predominar em você. Quem vai predominar em você vai ser o seu adulto maduro. Então, cada vez, vou dar uma dica agora. Você vai desligar a live e você vai seguir sua vida. Quando doer, quando essa ferida doer, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essa criança interior sua, ilustrativamente, você vai pegar ela e vai dizer assim para ela, que é você mesmo, né? Você vai dizer: não tenha medo, eu estou aqui com você, eu vou cuidar de você, eu já entendi o jogo, eu já sei agora o que significa narcisismo, eu vou cuidar de você, a gente vai seguir com as estratégias e a gente vai entender que é possível sim a vida após o relacionamento narcisista. Então dá um efeito imediato, você vai ter já um alívio e você vai aos poucos tendo essa madureza. E você vai olhar para trás e vai dizer: sim, eu venci. É isso, Marcia. Que lindo. Então, estratégia, você encontra com a Raquel Noceiro sobre o assunto do narcisismo. Eu queria agradecer muito, né? Uma coisa que é uma frase que me tocou muito. Eu não sei se meu vídeo está travando, se está bom, mas a gente, quando busca conhecimento, uma frase disse assim: a gente não busca culpados, a gente busca entender. Então, eu achei muito esclarecedor, porque às vezes a gente faz terapia, mas mesmo assim a gente fica com aquela coisa: de quem é a culpa? De quem é a culpa, né? E às vezes você sabe quem é o culpado, né? Mas entender que é um contexto, né? Isso vai ser resolvido como na frente, mas tem um texto para a gente continuar construindo esse caminho para levar a gente para Raquel, obrigada de coração, né? Eu que agradeço todos aqui, foi um prazer estar aqui. E quero continuar com vocês, sim, continuar aqui no canal da Márcia, aqui a Sulamita, né?
todos juntos. Vocês podem ir no meu canal também. E vamos vencer isso, gente. Vocês têm um potencial, um grande potencial, com a ajuda de maior, né? Que é Deus. E nós vamos perseverar. Obrigada de novo. Muito obrigada por divulgando o conhecimento que é tão importante também. Tá? Vou encerrar aqui a live para nós. Obrigada por quem assistiu. Se tiver mais perguntas, pode deixar cada live aqui para vocês também. E não deixem de correr lá o perfil da Raquel para aprender mais. Boa noite a todos. Obrigada, Sula, também pela ajuda aí na tradução.